Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura de um texto em que o jovem Salomão, ele assume o trono de Israel, no lugar do seu pai Davi, e ele sabe que a responsabilidade de governar aquele povo era muito grande, porque aquele não é um povo qualquer. Aquele povo tem um dono. Ele sabe que o dono daquele povo é santo. Então, diante da missão que Salomão tem, Deus o visita num sonho, e Deus diz para ele que ele podia pedir o que ele quisesse. Então, ele poderia pensar, bom, como Israel é muito desejada pelas nações vizinhas, eu vou pedir que ele me dê um exército poderoso para que todas as fronteiras estejam protegidas e ninguém ameace nos atacar. Ele poderia pedir, olha, já sei, como é meu dever cuidar do progresso da nação, então eu vou pedir para que Deus faça com que a terra produza em abundância, a ponto da novidade da terra enriquecer e nós exportarmos aquilo que a terra produzir. Mas ele não pede isso. Ele poderia pedir ouro, ele poderia pedir prata, mas ao invés disso ele faz um pedido a Deus que enche o coração do Senhor de alegria. Eu queria pensar com os irmãos acerca da sabedoria. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 5. Está escrito assim: E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe essa grande beneficência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar, e o teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Aí, versículo de número 9, vem o pedido dele: a teu servo, pois, dá um coração entendido, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Quer dizer que Salomão pede ao Senhor um coração entendido. Salomão pede a Deus sabedoria para julgar as causas do povo. Ou seja, Senhor, eu preciso que o Senhor me faça um homem sábio, para que eu seja bem-sucedido na missão que o Senhor me deu. E ao ouvir a petição de Salomão, olha que coisa linda, versículo de número 11, está escrito assim, ó: e disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir as causas de juízo, eis que fiz segundo as suas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Quer dizer que Deus
se agradou do que Salomão pediu, a ponto de dar além daquilo que ele havia pedido. Eu queria pensar com os irmãos acerca disso. Vamos orar por mais um instante? Pai, nesse momento a sua palavra vai ser ministrada, vai ser pregada, e nós pedimos que o Senhor nos conceda a graça, nos conceda sabedoria, entendimento, para que possamos não somente absorver tudo aquilo que será ensinado, mas colocar em prática, que de fato sejamos maduros, sábios, inteligentes, como o Senhor quer que sejamos. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo conduza, do início ao fim, essa mensagem, para a glória do Teu nome, Senhor. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por gentileza. Salomão sabe que governar sobre o povo de Deus não seria uma missão fácil. Talvez por ter contemplado as angústias que Davi viveu, por tomar ciência das guerras que Davi enfrentou, por saber que aquele povo no qual ele seria governante é um povo que tem dono. Então Salomão, ele assume diante de Deus a sua limitação, o seu despreparo. Ele diz no versículo de número 7 que ainda é um menino, que não sabe sair, não sabe chegar. Ele olha para dentro de si e percebe que lhe faltam recursos, que tudo aquilo que ele tem a nível de experiência, de conhecimento, não seria suficiente para exercer com excelência a missão que recebeu do Senhor. Então, Salomão vai falar com o pai, e na sua petição, como o próprio Deus faz questão de dizer, ele poderia ter pedido riquezas, ele poderia ter pedido a vida dos inimigos, mas para ser bem sucedido na missão que recebera do Senhor, ele precisava ser um homem sábio. Ele precisava receber de Deus um dos atributos que Deus comunicou ao homem após a criação. Salomão pede: Senhor, eu preciso ser sábio para lidar com as causas do seu povo. Eu queria que os irmãos refletissem comigo acerca da sabedoria que nós necessitamos para cumprir a missão que Deus nos deu, para que sejamos aquilo que Ele quer que sejamos, para fazermos aquilo que Ele quer que façamos. E quando nós falamos de sabedoria, logo vem à nossa mente o intelecto, o conhecimento, aquele que sabe demais. A sabedoria vem do saber. Mas para nós entendermos a sabedoria que Salomão se refere quando pede, é importante nós entendermos também que a sabedoria muitas vezes ela pode ser alcançada, conquistada, adquirida na poltrona da universidade, a busca do conhecimento por meio dos livros. O conhecimento pode ser adquirido através do empenho daquele que estuda, daquele que vai à procura da informação. No entanto, a sabedoria que Salomão se refere é a sabedoria que corrobora para o seu crescimento. A sabedoria que Salomão se refere é a sabedoria necessária para que a sua relação com Deus cresça, se aperfeiçoe. Enquanto a sabedoria mundana, a sabedoria que nós conquistamos por mérito, por esforços, por dedicação, ela pode nos levar ao sentido contrário. Então perceba, a sabedoria que Salomão pede tem por finalidade corroborar para que ele tenha sucesso na missão que ele recebeu de Deus.
Enquanto a sabedoria que a Bíblia chama de secular, a sabedoria que a Bíblia chama de mundana, ela pode levar justamente na contramão daquilo que Deus quer. A sabedoria mundana, ela pode trazer consigo a arrogância, o orgulho, aquele que acha que por ter mais informações, privilégio de ter mais conhecimento, por ter uma formação acadêmica, ele é mais importante, ou ele julga ser mais sábio do que os demais. É aquela sabedoria que faz com que aquele que a possui não aceite conselhos. Ele julga estar acima dos outros. Eu quero ler alguns dos provérbios de Salomão com os irmãos, a começar de Provérbios capítulo 13, presta atenção nisso aqui. Provérbios capítulo 13, veja o que está escrito do versículo de número 10, está escrito assim, ó: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. O soberbo no qual ele se refere é aquele que se acha sábio a ponto de não aceitar a opinião dos outros. Aquele que acha que todo o conhecimento adquirido é suficiente para que ele viva bem, sem dar ouvidos àquilo que os outros falam. Provérbios capítulo 3, versículo 7 diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. É aquela pessoa que por ser culta, é aquela pessoa que por ser acadêmica, por ter diplomas, pós-graduação e especializações, ela acaba tratando os outros com uma certa inferioridade, inclusive aqueles que proferem o nome do Senhor. Porque eu não sei se você sabe, mas tem muitos ricos que são estudados, que tratam aqueles que servem ao Senhor como se eles fossem leigos, como se exercer o ofício da fé fosse algo exclusivo para aqueles que são desprovidos de conhecimento acadêmico. Então olha o problema da sabedoria mundana, que Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17 diz que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Veja o que está escrito aqui ainda no livro de Provérbios, e agora no capítulo de número 21, e versículo de número 30. Provérbios capítulo 21, versículo 30. Vamos ver o 29, diz assim, ó: o homem ímpio endurece o seu rosto, a sua cerviz, o seu coração, mas o reto considera o seu caminho. Verso 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Então, se a sabedoria que o homem diz ter o torna soberbo, se a sabedoria que o homem diz ter, a inteligência que o homem diz ter, o conhecimento que ele diz ter, o coloca contra o Senhor, então essa sabedoria não veio de Deus. Todo mundo entendeu isso aqui? Existe a sabedoria mundana, a sabedoria que o homem adquire por seus méritos, por seus esforços, estudando, buscando. Mas a sabedoria que Salomão pede é a sabedoria que vem do alto. E a sabedoria que vem do alto, só Deus pode dar. É a sabedoria que me une ao propósito divino. É a sabedoria que me coloca em perfeita harmonia com a vontade do Criador. Enquanto a sabedoria mundana
ela traz soberba, arrogância, orgulho, dissensões, disputas. Isso você vê muito no ambiente de trabalho, onde um, por conhecer mais, diz que o cargo deveria ser dele. Então ele acha justo que o outro seja demitido para que ele alcance aquela vaga, e aí a contenda, dissensões. Você quer ver uma coisa? Olha o que o Tiago no capítulo 3, ele escreve, Tiago capítulo 3, eu quero ler com você o que está escrito em Tiago capítulo 3, versículo de número 14. Está escrito assim, Tiago 3, versículo 14. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Tiago está mandando a carta para quem? Para o mundo? Não, para os irmãos na igreja de Jerusalém. Então ele está dizendo, olha, se vocês se julgam sábios, mas têm inveja, mas têm facções, como assim? Olha, eu prego melhor que todo mundo aqui. Ah, mas aquele, quando ele prega, nossa, sabe, eu queria ser assim. E a inveja, irmãos, é a tristeza que se sente com o sucesso alheio. Isso é inveja. A inveja não se limita apenas em querer ter o que o outro tem, mas a inveja é a tristeza que uma pessoa sente quando há o progresso na vida do outro. Então olha a ideia de Tiago, olha, se há em vocês inveja, se você não está feliz com o crescimento do irmão, se há um sentimento faccioso, como assim? Contenda, brigas, disputas, dissensões. Então ele diz, se há amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Quer dizer que a sabedoria que Deus dá, não deixa ninguém invejoso. A sabedoria que Deus dá, não coloca ninguém em disputa. A sabedoria que Deus dá, não torna ninguém arrogante, não torna ninguém orgulhoso. Então se você vê alguém que julga ser sábio, mas é invejoso, mas é contendeiro, é faccioso, é aquela pessoa que vive em confusão, briga com todo mundo, ainda que diga ser sábio, essa sabedoria não vem do alto, mas é mundana, animal e diabólica. Versículo 16, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. A instrução que Tiago dá é a igreja. O que Tiago quer mostrar para os irmãos que julgam ser sábios, é que o que é sábio e recebeu de Deus essa sabedoria, não tem inveja, não é faccioso, não é perturbado. Todo mundo entendeu isso aqui? Agora, como é a sabedoria que vem do alto? Porque é essa que Salomão pede. Olha o versículo 13. Diz assim, Tiago capítulo 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então sábio você o identifica por aquilo que ele faz. A característica do sábio qual é? Bom trato, bons relacionamentos, prudência no falar, sabedoria no tomar decisões. O sábio é aquele que é prudente. Se você observar o versículo 17 aí de Tiago 3, está escrito assim: mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura. O que quer dizer puro? Livre de contaminação.
Lembra que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os limpos de coração? A sabedoria que Deus dá purifica o nosso ser. Além de pura, ela é pacífica. Lembra que Jesus disse que bem-aventurados são os pacificadores no Sermão da Montanha? O que é ser pacífico? O pacífico, irmão, é aquele camarada que onde ele chega, ele traz consigo a paz. Ele é um pacificador. Ele chegou no lugar onde há um ambiente hostil, um está contra o outro, e então um acusou o outro, e o sábio está pensando, peraí, o que eu vou fazer? Já sei. Ele provoca uma situação, daqui a pouco está todo mundo conversando, está todo mundo em paz. Sabedoria. Essa é a sabedoria que vem do alto. Aí veja, ela é moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Aí no verso 18, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, como é que você identifica aquele que recebeu a sabedoria que vem do alto? É uma pessoa de paz, é uma pessoa moderada, é uma pessoa pacificadora. A sabedoria que Salomão pede é essa, uma sabedoria sem hipocrisia. Então o Tiago está querendo ensinar para a igreja, olha, quem dentre vós é sábio e inteligente, então mostra, através do bom trato, através da maneira de viver, através das relações, das ações moderadas, de ser pacificador. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Então existe uma diferença entre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria secular, que é mundana, animal e diabólica. E então a questão passa a ser a seguinte, meus irmãos: como adquiri-la? Como recebê-la? A Bíblia dá um monte de exemplos. O que eu preciso? Porque Salomão, no texto em que nós iniciamos, ele tem uma missão. E qual é a missão? Governar Israel. E ele sabia que muitos dos seus predecessores fracassaram. Então, diante da responsabilidade, ele pede ao Senhor um coração sábio para julgar as causas do seu povo. Irmãos, eu não sei qual é a missão que Deus te deu, eu sei que uma certeza eu tenho: você é cristão. E para ser cristão, para levar este nome, é necessário ser sábio. Então, o que nós precisamos fazer para adquirirmos sabedoria? Primeiro, Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Entenda uma coisa: se a sabedoria que vem do alto é Deus que dá, Ele não tem por que dar para qualquer um. Ele dá para quem o teme. Ele dá para quem é reverente. Ele dá para pessoas que sabem do seu nome, quem Ele é, o que Ele faz. Não tem como ter um coração sábio sem ser temente a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temente a Deus não é aquela pessoa que tem medo de Deus, mas é aquela pessoa que dá a Ele a devida reverência. É aquela pessoa que valoriza as suas ações devocionais. Ela sabe que quando ela chega na casa de Deus, ela não está chegando num lugar qualquer. A pessoa reverente é aquela que sabe que aquilo que ela faz precisa glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aquele que é temente a Deus, quando ele tropeça, quando ele peca, seja no falar, no pensar, dentro do seu coração, no seu interior, vem o constrangimento, porque a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Então, se eu sei que o pecado é um insulto contra Deus, eu não consigo pecar em paz, porque tem temor. Todo mundo entendeu isso? E este temor que a Bíblia diz que é o princípio
da sabedoria. Segundo, como adquirir sabedoria? Volte aqui para Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo de número 5. Está escrito assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Amém, irmãos? Amém. Você viu que Salomão, antes de pedir, o que ele vai dizer para o Senhor? Senhor, eu sou um menino, eu sou muito novo, eu não tenho maturidade para isso, eu não tenho preparo para isso, eu não tenho estrutura para isso, eu não tenho recursos para isso. Ele olha para si e percebe: eu vou precisar de sabedoria, eu vou precisar que Deus me dê virtudes. E quando você olha para você, o que você acha? Não, eu sou, sabe, eu sou para toda obra, estou pronto. Pedro achou que era convertido e vai dizer: Senhor, aonde tu fores eu irei. Aí Jesus vai dizer: ô Pedro, Satanás está te cirandando como trigo para te destruir, e eu intercedi por você. O Senhor vai dizer que Pedro nem convertido era, quando Pedro achava que era pau para toda obra. E o próprio Senhor vai dizer: ó, daqui, antes que o galo cante, você vai me negar. Então, para se adquirir sabedoria, é necessário temor. E além de ser uma pessoa temente, é necessário pedir. Por que Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, quando ele parte para a conclusão do Sermão do Monte, ele vai dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Porque tudo aquilo que ele ensinou acerca das bem-aventuranças, nos capítulos de número 5 de Mateus, para se adquirir é necessário pedir, buscar e insistir. Então a instrução que Tiago dá para a igreja é: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então as nossas orações precisam ser: Senhor, dai-me sabedoria, dai-me sabedoria, eu preciso de um coração sábio. Terceiro, para se adquirir sabedoria, meus irmãos, nós precisamos buscar. E aí deixa eu mostrar para você algo que está em Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. Veja o que está escrito comigo a partir do primeiro versículo. Se a sua Bíblia for igual à minha, tem um subtítulo: a excelência da sabedoria. Então, eu adquiro sabedoria sendo temente a Deus, eu adquiro sabedoria pedindo a Deus, e aqui mostra que nós adquirimos sabedoria buscando. Provérbios capítulo 2, versículo 1 está escrito assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento, e por inteligência alçares a sua voz, se como a prata buscares, e como a tesouro escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Olha o que ele está instruindo. Versículo de número 2: fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. Aí ele diz na sequência: se clamares por entendimento, e por inteligência alçares a sua voz. Observe, as súplicas e as orações são por entendimento, são por conhecimento. Atentares à sabedoria o seu ouvido. Aí ele diz no versículo de número 4: se como a prata buscares, e como a tesouro escondidos a procurares. Vem cá, como é que se procura prata e tesouro escondido?
Se eu disser assim para os irmãos: irmãos, tem um cheque de R$1 milhão em algum canto da igreja, quem achar pode levar embora. Acabou o culto. Todo mundo está revirando cadeira, levantando tapete. Ele usa prata e ouro, porque prata e ouro é objeto de cobiça. Então você procurar prata e ouro é você insistir em encontrar aquilo que para você é algo de valor, é algo importante, que pode trazer soluções para muitos problemas que você tem. Então ele diz que a sabedoria deve ser buscada como um tesouro, como um tesouro que está escondido e que precisa cavar, e precisa lutar, se esforçar e procurar com insistência. Então a sabedoria se adquire no temor do Senhor, na oração, na busca. E quarto, a sabedoria você adquire nas relações sociais. Preste atenção nisso aqui. Provérbios capítulo 13, versículo 20, diz assim: ande com o sábio e serás sábio. Quer dizer que quando você seleciona pessoas que vão fazer parte do seu convívio, você tem a tendência em aprender com estes aquilo que eles têm como virtudes. Então, se você escolher alguém para fazer parte do seu convívio, do seu dia a dia, que não tem sabedoria nenhuma, então você não se torna sábio. Ande com o sábio e será sábio. Irmãos, faça questão de estar na companhia de pessoas que têm valores a te ensinar, que têm coisas boas para compartilhar com você, pessoas que conhecem a palavra, que servem a Deus, pessoas que vão te instruir, te aconselhar, te orientar, te repreender quando necessário. Eliseu, para ser Eliseu, ele esteve perto de Elias. Josué, para ser um grande líder, ele esteve na companhia de Moisés. Timóteo, para ser um bom pastor, esteve na companhia de Paulo. Então, muitas vezes, Deus quer nos dar sabedoria, não somente através do temor, das orações e da busca, mas de pessoas do bem, que Ele coloca ao nosso lado para nos ensinar. Então perceba, quando Salomão, ciente da responsabilidade que tem, ele tem a oportunidade de pedir a Deus o que ele quisesse. Ele pede para Deus um coração sábio. Irmãos, torno a dizer, independente de qual seja a missão que Deus te deu, todos nós precisamos de sabedoria. Então eu quero que você volte lá para o primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Eu tenho dito para os irmãos aqui, que uma vez que nós somos salvos, nós somos alcançados pela graça, nós temos que lutar para o nosso progresso na fé. Nos esforçarmos. Espera aí, eu sou salvo, eu sou livre da condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então o que me resta? Esperar a morte chegar? Ou sentar e esperar a volta de Cristo? Não, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver, eu preciso produzir frutos para o reino de Deus. Mas para isso eu preciso ser um homem sábio, eu preciso ter um coração entendido. Então, quando Salomão ele recebe a missão de herdar o trono de Israel, eu quero mostrar para você, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, olha o que está escrito no versículo de número 8, que coisa linda. Salomão vai dizer assim, e teu servo está no meio de um povo que ele existe, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Sabe o que Salomão está dizendo com isso? Ele está valorizando o que ele recebeu de Deus. Ele não trata aquela oportunidade, aquela ocasião, como algo qualquer. Ele está falando com Deus. Senhor, esse povo é um povo grande,
É um povo numeroso. Você sabe quando que você mostra para o Senhor que você valoriza a missão que Ele te deu? Quando você se dedica a ela. Quando você procura, por meio das suas ações, gestos, a lutar para que aquilo seja feito da melhor maneira possível. Então, com suas palavras, ele diz: olha, Senhor, eu sou pequeno, no verso 7, eu sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem como entrar, e essa obra é uma obra muito grande, o povo é numeroso, é uma multidão, não dá para contar. Então, diante desse cenário, ele diz: olha, eu preciso de um coração sábio. Verso de número 9: ao teu servo, pois, dá um coração entendido, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Ou seja, um coração sábio me faz discernir o certo do errado. Um coração sábio me dá o privilégio de ter os olhos abertos para verdades que o mundo não conhece. Então, se o meu coração é sábio, eu sei que o mal é o mal e que o bom é o bom. E não procuro fazer o mal acreditando ser o bom ou vice-versa. Porque a sabedoria, todo mundo entendeu isso aqui? Por isso que eu citei 1 Coríntios 3,17, onde Paulo escreve que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Porque o mundo que não recebeu a sabedoria que vem do alto, não sabe discernir. A palavra de Deus diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, o que Salomão quer é: Senhor, eu preciso julgar as causas do teu povo, sabendo o que é certo e o que é errado, separando o bem do mal. É assim. Agora pega um povo que não tem sabedoria, vou dar aqui um exemplo fácil de entender. Um povo que não tem sabedoria, mesmo sendo crente, precisa escolher alguém para constituir família. E aí, o rapazinho com seus 22, 23 anos, ele precisa de uma esposa. E aí, lá na faculdade, tem uma moça tão bonitinha, tão legal, que até parece ser de uma família boa, apesar de ter algumas convicções religiosas incompatíveis com a dele. Apesar de que essa religião nem em Jesus Cristo acredita, e que essa moça, apesar de ser bonita, não tem os mesmos princípios e valores que ele tem em Jesus Cristo. Então, se ele tem sabedoria, ele já discerne que aquilo não é algo bom para ele. Se ele tem a sabedoria do alto, ele tem discernimento que, apesar daquilo ser agradável aos seus olhos, vai ser algo que não vai cooperar para a missão que Deus deu. Provérbios 3:7: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e aparta-te do mal. Então, esse discernimento é necessário para que sejamos, fazemos ou vivemos aquilo que o Senhor tem para nós. Quem entendeu isso aqui? Então Salomão pede: olha, eu preciso discernir. Agora olha que coisa linda. Deus se alegra com a petição de Salomão, e em sua resposta Deus diz que dá a Salomão além daquilo que ele pediu. Deus deu sabedoria, riquezas e honra. Agora, quando você olha para a sequência do texto, aparecem diante do rei duas mulheres, e cada uma delas tinha um filho. Elas moravam juntas. Numa determinada noite, uma dessas mães, ela acabou se deitando sobre o filho e o matou. Então, quando ela despertou e viu que o filho dela estava morto, então ela foi até onde estava a outra mãe, e colocou ali o menino morto, e pegou o filho vivo daquela mãe, e colocou ao lado dela. E quando aquela mãe acordou, ela olhou e viu: meu Deus, esse menino está roxo, esse menino está morto, mas não é o meu filho.
Meu filho é aquele. Então, não, mas seu filho é esse, o morto é o seu, meu filho é o vivo. E essa causa chegou diante de Salomão. Uma dizia, olha, o filho vivo é o meu e o morto é o dela. E a outra respondia dizendo, não, o vivo é o meu, foi o dela que morreu. E o que Salomão vai fazer agora? Porque tem uma questão ali. Irmãos, você percebe, se você recebeu de Deus um coração sábio, é justamente quando você está diante das tomadas de decisões. Quando você precisa fazer as suas escolhas. Quando existe ali aquilo que aparentemente é bom e aquilo que de fato é bom. As decisões que você toma, você leva em consideração a consequência dela. Será que Deus está nesse negócio? Será que essa é a vontade de Deus? Será que isso aqui vai cooperar para o progresso da minha fé, do meu ministério, da minha vida na congregação? Será que esse homem, será que essa mulher vai ser uma pessoa de Deus para mim? Será que esse emprego, esse trabalho vai ser algo que vai me fazer progredir na fé ou vai me afastar de Deus? É para isso que você precisa de um coração sábio. Porque entenda uma coisa, irmãos, Deus não vai tomar por você decisões que precisam ser suas. Porque eu vejo uns crentes folclóricos e eu até me divirto. Que a pessoa vai comprar uma calça jeans, o Espírito Santo mostra, é amarela ou a preta? Não precisa. A escolha é sua. Deus te deu sabedoria para isso. O Espírito Santo vem e faz em nós morada. Eu não preciso do Espírito Santo para escolher a cor de uma roupa. O Espírito Santo, ele vai confrontar sempre aquilo que tende a atrapalhar este processo de santificação. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, eu queria congregar aí. E quem vem aqui sabe, vindo de outro ministério, eu sempre digo, olha, por quê? Porque às vezes a pessoa vem porque arrumou problemas na outra congregação. Eu digo assim, irmão, se você veio aqui por esse motivo, você está diante do seu novo problema. Porque problema a gente tem sempre. Embora o cabeça da igreja é Cristo, nós somos o corpo. Problema sempre tem. E eu sempre digo a mesma coisa, olha, para você decidir o lugar que você deve congregar, analisa criteriosamente o que está sendo ensinado. Pega o que o camarada faz como os bereanos em Atos 17:11. Ouve o que ele está falando, olha para a escritura. Compreende, você tem sabedoria suficiente para entender a mensagem do evangelho, a mensagem que não é do evangelho, você não precisa nem orar para tomar decisão. Porque é uma coisa que está fácil. O discernimento nos induz à escolha correta. A sabedoria necessária justamente para isso, para tomar decisões, para fazer escolhas, analisar as situações. Então agora Salomão tem duas mulheres, as duas dizendo ser mãe do menino que está vivo, mas só uma estava falando a verdade. Então quero mostrar para você a sabedoria de Salomão aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, acompanhe comigo a partir do versículo 24. Está escrito assim. Vamos ver o 23. Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho morto. E a outra diz, não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Disse mais o rei, traze-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma, e uma metade a outra. Então Salomão falou, me dá uma espada aqui. Cadê o menino? Vou partir o menino no meio, e cada um vai ficar com a parte dele, e acaba a briga. Você acha que Salomão queria a morte da criança? Ele está usando a sabedoria. Quando ele diz isso, uma delas vai dizer, é isso mesmo, rei, justiça. Não é meu nem dela, então mata mesmo. Pronto. Mas a outra vai dizer assim, não, deixa o menino viver com ela.
Pode dar a criança para ela. Ó, versículo de número 26. Mas a mulher cujo filho era ao vivo, falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por nenhum modo mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu seja, dividiu antes. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque essa é a sua mãe. Qual foi a jogada de Salomão? Quem concordar com a morte do menino não pode ser a mãe verdadeira. Uma diz: então mata ele, justiça. Salomão: exatamente, isso é um rei justo, é isso aí, nem meu nem dela. Já que é para ter briga, então mata. E a outra vai dizer assim: não, pode dar um menino para ela, não precisa matar. Salomão diz: essa é a mãe verdadeira. Agora olha o versículo de número 28. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. A sabedoria que veio do alto. É essa sabedoria que nós precisamos. Irmãos, não sou nada contra, muito pelo contrário, até incentivo. Buscar conhecimento, adquirir uma nova profissão, se qualificar por competitivo mercado de trabalho. Mas se aquilo que eu estou conhecendo nesse mundo se opõe àquilo que Deus quer para mim, então essa sabedoria é mundana, animal e diabólica. A sabedoria que eu preciso para viver aquilo que Deus tem para mim é aquela que vem do alto, que Ele dá. Para quem? Para quem pede, para quem busca, para quem tem temor, para quem procura andar com aqueles que são sábios. Para a gente finalizar, irmãos, Efésios, rapidamente, capítulo 5. Eu lembrei desse texto, é importante nós lermos. Efésios capítulo 5, versículo 15. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. Olha o que ele está dizendo: vede prudentemente como andais, o seu proceder, a sua caminhada, o seu estilo de vida, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O que Paulo está querendo instruir os irmãos: irmãos, sejam prudentes, não sejam vagarosos, nécios, difíceis de raciocinar, não se façam de desapercebidos, sejam sábios, prudentes, aproveitando as oportunidades que o Senhor nos dá, porque os dias são maus. Aí ele diz: mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A petição de Salomão, ao buscar em Deus sabedoria, é algo que todos nós precisamos para todos os dias da nossa vida. Vamos ficar todos de pé, por favor.